Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós participarmos deste pão, neste domingo, né? Um pão maravilhoso. E meus amados, e você que talvez ainda esteja no seu monte das cobertas, também você pode participar deste pão, porque a Igreja de Cristo hoje, ela não é uma igreja física, onde tem que ter teto, onde tem que ter parede. A Igreja de Cristo, ela é espiritual, onde estiver uma, duas ou mais pessoas reunidas, então ali está a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos se reunir na palavra dele. Amém, meus amados? Peço a você que compartilhe esse vídeo para que chegue ao alcance de outras pessoas que necessitadas, assim como eu estava, talvez você ainda está, né? Essa palavra chega até essa pessoa, uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, uma palavra de revelações, né? Por exemplo, hoje, o que nós vamos adentrar hoje, nós vamos entender a volta de Jesus, né? Então, esse tema, esse estudo hoje, está mais direcionado para aquelas pessoas que estão de olho nas nuvens. Será que ele vai voltar hoje? Né? Porque está assim de crente dizendo que Jesus está voltando, né? Não sabe dizer onde ele já está, se está nos Estados Unidos, se está na França, se está no Japão, ou está aqui pertinho do Paraguai. Não sabe dizer, só diz, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Você vê que é falácia, né? Falácia. Né? E tem aqueles que dizem, Jesus vai voltar. Então são esse povo que fica de olho nas nuvens esperando isso. Então o que nós vamos entender hoje, estudar hoje, é exatamente para essas pessoas. Né? Hoje nós vamos ver que a palavra mostra que Jesus voltou no ano 70, as profecias mostram que ele estava direcionado para ele voltar naquela era, e os históricos de Israel está registrado no histórico de Israel. Então, meus amados, compartilhe esse vídeo para que chegue ao alcance de outras pessoas, tanto nessa página no Facebook, do teclado, quanto lá no meu canal Ed em Nova Aliança. Eu peço para você entrar lá e se inscrever neste canal, não te custa nada, mas vai nos ajudar, vai nos encorajar a todos os domingos, todas as quarta-feiras. Nós estamos aqui sempre aprendendo, porque eu aprendo junto com você. Eu também sou um aluno dessa história. Então hoje vamos estudar isso aqui. Então compartilhe lá no YouTube, né? Ed em Nova Aliança. Se inscreva nesse canal, dê um like nesse canal. Assine, ative o sininho para assim que tiver novas pregações, novos vídeos, você seja notificado. Amém, meus amados? E o tema do nosso estudo de hoje é Jesus virá nas nuvens. Esse é o tema, não podia ser outro, né? Se nós vamos adentrar no estudo para identificar se ele veio ou se está vindo, né? Então não podia ser outro. Jesus virá nas nuvens. Meus amados, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e acompanhar junto comigo, porque é impossível, eu acho impossível, uma pessoa ler o que nós vamos ler hoje e ainda ficar dizendo Jesus está voltando, Jesus vai voltar. É impossível. Mas não sou eu que dou o entendimento. Não sou eu que dou o entendimento. Se Deus não dá esse entendimento, você vai continuar esperando Jesus voltar, que Jesus está vindo. Eu vou pedir para você abrir, para nós iniciar a nossa homilia, no livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7. Cadê?
Diz assim, ó, eis que vem, meus amados, eu peço para as pessoas, preste atenção no que você está lendo, como é que está escrito na palavra, né? Preste atenção, aqui nós já vemos um detalhe, eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Eis que vem com as nuvens, ou seja, a nuvem passa, né? Aqui não diz que ele vem em carne, aqui não diz que é Cristo que está vindo, né? Nós temos que prestar atenção a cada detalhe do que nós estamos lendo. E vamos repetir, eis que vem com as nuvens. Não fala, você vê que nesse versículo aqui, mais para frente fala, mas nesse versículo aqui, não fala se é Jesus de Nazaré ou é o Cristo ressuscitado. A quem a igreja pertence? A igreja, ela não pertence a Jesus de Nazaré. A igreja, ela pertence ao Cristo ressuscitado. Mas a igreja está aí, ó, esperando Jesus de Nazaré. Isso já é gravíssimo isso aqui. Porque, meus amados, por exemplo, eu sou casado, só um exemplo, né? Que eu não sou casado. Um exemplo, eu sou casado, minha mulher trabalha e eu estou em casa. Então eu estou esperando, eu tenho que esperar a minha mulher ou tenho que esperar outra? Se eu estou esperando outra, está havendo um adultério nesse meio. Eu sou casado, estou em casa, minha mulher viajou. E ela disse que está voltando, eu estou esperando quem? A minha mulher. Se eu esperar outra, é um adultério. Eu estou cometendo adultério se eu estou esperando outra. E é o que a palavra diz. Que quem vai voltar, quem prometeu que ia voltar, não foi o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, ele nunca prometeu que ia voltar. O Cristo ressuscitado, ele nunca disse que viria julgar ninguém. Quem foi que falou essas coisas? Jesus de Nazaré, o carne. Vamos ler, meus amados, vamos ler. Né? Vem com as nuvens e todo olho verá. E a igreja está aí, não. Jesus não pode ter voltado no ano 70 que eu não vi. Mas você nasceu, aí a pergunta, mas que ano você nasceu? Eu nasci em 58, em 1958. Mas Jesus voltou, desgrama, Jesus voltou no ano 70 BC, da era cristã. Você não pode ver. Vamos continuar. Todo olho verá. Até é aqui que mora o engano dos crentes. Vocês vão ter que ter paciência hoje. Hoje eu estou querendo. Até quantos o trapassaram? Até quanto aquele soldado que enfiaram a espada nele? Então, todo olho verá, até eles, o soldado que enfiaram a espada nas costelas de Jesus, ia ver ele voltar. Mas se ele não voltou, cadê esses caras? Será que esses soldados estão fazendo segurança na porta dessas igrejas por aí? Não. Se Jesus não voltou, esses caras estão vivos. Porque isso aqui está escrito. Ou você crê no que está escrito, ou você crê em homens, falácias de homens. Eu, da minha parte, eu prefiro crer no que está escrito. Né? Eu acho que eu vou ficar o tempo todo aqui só nesse versículo. Eu vou matar todos os mais de 50 versículos que eu tenho aqui. Mais de 50. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos os trapassaram
a espada, frecharam ele nas costelas. E cadê esses caras? Cadê esses caras que já se passou quase 2000 anos? E esses caras devem estar vivos na porta dessas fazendas de segurança, que era soldado, né? Eram soldados, então eles estão fazendo segurança na porta dessas igrejas, que nessas igrejas tem segurança. Então estão fazendo segurança na porta dessas igrejas. Ultrapassaram. E todas, aí aqui mata a charada. E todas as tribos. Todas. E quem era que ia ver ele voltar, meus amados? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Quem era que ia ver ele voltar? Os soldados que frecharam ele, os sacerdotes que lá na frente nós vamos ver. Esses iam ver ele voltar. O apóstolo João, esse ia ver ele voltar. E quem mais? Ia as tribos da terra. Tem tribo hoje? Onde é que estão essas tribos? Nem tribo tem mais hoje. As tribos, naquele tempo, naquela época ainda existia tribos, né? Todas as tribos da terra se lamentarão. Todas as tribos da terra. Que terra? Terra de Israel. Porque o epicentro da história aqui não é um mundo global. O epicentro da história é Jerusalém e as cidades circunvizinhas, né? Todas a terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amém, meus amados? Amém. Não sou eu que ia ver ele voltar. Era o povo de Israel, né? Os soldados, o sacerdote, as tribos da terra de Israel ia ver ele. E por que a igreja hoje fica de olho nas nuvens esperando Jesus? Até porque a igreja não pertence a Jesus. A igreja pertence ao Cristo ressuscitado. Bom dia, Terezinha. Estou chegando. A igreja pertence ao Cristo ressuscitado. E por que esperam Jesus de Nazaré? Tem adultério aí nesse meio. A igreja de Cristo está em adultério. Vamos voltar um pouquinho. Volta aqui no mesmo capítulo 1. Volta no versículo 1. Vamos ler o versículo 1 até o 3. Versículo 1. Revelações de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando a palavra está na primeira pessoa, Jesus, está se falando do Jesus carne, o homem. Quando a palavra está na primeira pessoa, Cristo, está se falando do Espírito. Daquele Espírito que estava naquela carne. Então está aqui. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve é quanto tempo? Por exemplo, hoje eu posso dizer que em breve, eu moro aqui em São Paulo, em breve eu estarei em Alagoas. Isso é em breve para mim. Agora, em breve, que já se passaram quase 2000 anos. E esse em breve não aconteceu, diz os crentes. Em breve devem acontecer. Em breve deve acontecer que ele enviado, deve acontecer, e que ele enviado por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João, apóstolo João. Servo, João era um servo. Naquela época existia servo.
Porque a igreja, Deus não tinha feito do seu povo filhos, tornado filhos adotivos. Então naquela época não tinha adoção ainda. Mesmo depois da cruz, faltava o quê? Ele voltar. Então, nessa época, ainda se falava de servo, porque eles eram servos, não eram filhos ainda. Não era filho, mas do ano 70 para cá, todos nós se tornamos filhos adotivos. Então, não existe mais servos. Versículo 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, né, que ele falava em breve, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu, tudo aquilo que João na ilha de Patmos viu. Bem-aventurado, outra charada aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que lê e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quando que é próximo, meus amados? Quando que podemos considerar próximo? Então o apóstolo João, preso na ilha de Patmos, o anjo notificou, Deus através do anjo notificou para ele as coisas que em breve. Quando que era o em breve daqui? O ano 70. Então estava em breve. Não ia demorar tanto assim. Mas se passaram quase 2000 anos e os crentes tudo de olho nas nuvens esperando isso acontecer. Um outro detalhe aqui, nesse versículo 3. Isso aqui, o livro do Apocalipse, é uma carta. Do capítulo 1, que é onde nós estamos, até o capítulo 22. É uma carta. É uma carta escrita para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. Não era para o Japão, não era para o Brasil, não era para o Portugal, não era para a China. Era para as 7 igrejas da Ásia. O apóstolo João, o anjo mandou João escrever, reescrever, e dizendo nas cartas, olha, sabe aquela, para o povo da Ásia, não era para o Brasil. Olha, sabe as profecias de Daniel, as profecias de Jeremias, elas vão acontecer em breve. Vocês precisam estar atentos. E tem uma parte daqui da carta que diz, olha, vocês não venham para cá, para Jerusalém. Fica aí na Ásia. Porque se vocês virem aqui para Jerusalém e tudo isso acontecer, vai pegar vocês também. Fica aí. Vocês só precisam saber. Era essa carta, era esse assunto que João queria. Estava escrevendo para o povo da Ásia, a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. E cadê as igrejas da Ásia? Não tem mais. Como é que os crentes ficam de olho nas nuvens esperando isso? Primeiro que não era para eles, era para 7 igrejas da Ásia. Então, meus amados, é isso que a igreja ela fica dormindo, não se acorda desse sono e fica esperando essas coisas que já aconteceram. E para nós continuar e provar essas profecias que já aconteceram tudo, nós temos o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele já falava dessas coisas. O profeta Isaías, no capítulo 19, no versículo 1, ele diz assim, o profeta: sentença, era isso que ia acontecer. Aliás, perdão, essa aqui é que o profeta, Deus, quando queria fazer vingança a uma nação, ele usava uma outra nação, o rei de outra nação. Então, isso aqui, Deus está falando uma sentença para o profeta Isaías,
uma sentença a um outro rei. Vamos ler aqui para nós entender. Sentença contra o Egito. Essa era uma sentença, né? Contra o Egito. Eis que eu, o Senhor. Você vê que os crentes que lê o livro do Apocalipse, eles não respeitam as linguagens de figura, a linguagem judaica, a linguagem que os judeus falavam, né? Então, o Apocalipse está cheio de linguagem de figura. Os judeus sempre falaram em linguagem de figura, né? Não são como nós. Até nós, às vezes, falamos também, né? Em linguagem de figura. Então, os crentes, os pregadores, eles não respeitam isso. E aqui nós já vamos ver uma linguagem de figura. Em Isaías, centenas e centenas de anos antes do Apocalipse. Mas os judeus já se falavam por palavra de figura. E aqui está uma palavra de figura. Se nós de respeitar isso, né? Sentença contra o Egito. Eis que eu, o Senhor, cavalgando. O que é cavalgar? Uma pessoa que está montada num cavalo e sai pererê. Então aquela pessoa está cavalgando. Como que Deus ia cavalgar? Num cavalo, é? Deus Espírito cavalgando num cavalo. Então, meus amados, se vê, nós temos que entender as palavras quando ela está falando numa palavra de figura. Então aqui o profeta Isaías já está falando numa palavra de figura, né? Que Deus não vai andar a cavalo. O Senhor cavalgando numa nuvem, olha, um cavalo lá nas nuvens, cadê? Olha Deus andando num cavalo. Meus amados, mas nem nos filmes de Spielberg, aqueles filmes de Hollywood, nem nas novelas de Macedo não acontece isso. Mas os crentes estão aí, ó, esperando Jesus de Nazaré aparecer nas nuvens. Mas Jesus de Nazaré não ia voltar em carne, ele ia voltar em poder, os sinais de poder, como ele falava. O Senhor cavalgando numa nuvem ligeira. Você vê. Ou seja, agora vamos tirar a revelação desta palavra. Senhor cavalgando numa nuvem, ou seja, Deus ia passar ligeiramente com sentença sobre o Egito. Juízo, né? Sentença quer dizer juízo contra o Egito. E foi assim em Israel, no tempo que Jesus voltou. Voltou em sentença, em juízo. Ele voltou em juízo, em pessoas não. Em pessoas, em carne não. Ele voltou em juízo. E o sacerdote entendeu isso. Lá na frente nós vamos ler. No Egito. E os ídolos do Egito estremecerão. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Essa era a profecia, palavra de figura, uma sentença, um juízo, que Deus ia usar um outro rei, que se não me engano aqui foi Nabucodonosor que ele usou, para destruir o Egito. Um juízo, uma sentença. Mas os crentes levam tudo as coisas por literal. Aí o profeta Jeremias, ele falou sobre juízo. O profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 8, do versículo 8 ao 12, disse assim, ó: cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e vai, porque a ira ardente do Senhor, essa aqui era outra sentença, outro juízo. Outra vez, Deus ia se manifestar através de um rei
para destruir outro rei, outra nação. Uma nação, um rei que se representa a nação, para ir contra outra nação. Deus ia usar, não importava quem era. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uvai. Né? Você vê que tudo aqui é palavra de figura. Uvai. Quem é que faz isso aqui? Uvai. Quem é que uva? Cachorro. Mas nós estamos falando aqui com gente. Deus está mandando, não é os cachorros que uvam, era o povo. Então você vê que são palavras de figura. E o Apocalipse está assim, ó, dessas palavras. E urvai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. 9. Sucederá naquele dia do juízo, né? Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão pasmos e os profetas estupefatos. Vamos ler até o 10, até o 12, né? Versículo 10. Então disse eu, Senhor, Jeremias disse, né? Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo. Olha as lamentações de Jeremias, né? Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz. Eles iam ter paz, mas depois da vingança, depois do juízo. Tereis paz. E eis que a espada lhe penetra até a alma. A espada lhe penetra até a alma. 11. Naquele tempo se dará, naquele tempo, uma profecia bem para frente, se dará a este povo e a Jerusalém. Você vê que não é Brasil. Todas as profecias da Bíblia, Apocalipse e tudo, era para Jerusalém. O epicentro era Jerusalém e as cidades circunvizinhas. Não era para o mundo inteiro, não era para o mundo global. A palavra é bem clara, que não é para o mundo global, era para acontecer em Jerusalém. E o povo prega dizendo que vai acontecer ainda, né? O que já aconteceu, o povo prega que vai acontecer no mundo global. Mas não é verdade. Naquele tempo se dará a este povo e a Jerusalém vento abrasador dos altos desnudos, do ermo e assopra diretamente a filha do meu povo, Jerusalém, a filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. 12. Vento mais forte do que este virá ainda. Você vê, ele está usando a palavra de figura vento. Não é que vai ventar, sai derrubando árvore, vai derrubando casa, telhado que nós vemos nesse tsunami, né? Que acontece por aí de mundo afora. Não era isso. O vento aqui quer dizer juízo, um juízo mais forte vai acontecer. Mais forte do que este virá ainda, de minha parte, de Deus, da parte de Deus. Então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Então, toda vez que Deus ia fazer juízo a uma nação, ele usava uma outra nação, um rei de outra nação. Usou Nabucodonosor, usou o Ciro, tudo rei pagão, nem povo de Deus não era rei pagão. Mas ele usou, e chamou de meu servo, meu ungido e tudo.
E nas lamentações de Jeremias, ainda nas lamentações, Jeremias se lamentando, né? Todos esses juízos. Lamentação de Jeremias, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: como o Senhor cobriu de nuvem, outra palavra de figura, ele cobriu o juízo na cidade, né? O juiz ia cobrir toda a cidade, ia acontecer na toda a cidade. Então ele está usando a palavra de figura, nuvem que cobre, né? Assim como hoje aqui em São Paulo está nublado, está chovendo e nublado. Cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. Filha de Sião queria dizer, nessa época, queria dizer quem? Jerusalém. A filha de Sião precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Então está se falando aqui tudo de juízo, o profeta profetizando juízo contra o povo de Israel. E nesse juízo ele está usando palavras de figura. Toda a vida os judeus se comunicava através de palavra de figura. E no Apocalipse muito mais. Agora vamos voltar lá em Mateus. Mateus no capítulo 26. Vamos ver as profecias de Jesus, o que é que Jesus profetizou no dia da sua carne. Mateus 26, no capítulo, no versículo 59 ao 65. Versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, né, lá do templo, que não existe mais, esse sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenar à morte. 60. Então acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas testemunhas falsas, né? Afirmando: este disse, Jesus disse, né? Este disse: posso destruir o santuário de Deus. Aonde é a igreja? Onde era aqui? Em Mateus, se eu ver se eu tenho a data, se eu já escrevi, anotei a data desse livro. No ano 50. Aonde é a igreja? Que no ano 50, lá no ano 50 do tempo de Jesus, do tempo da era cristã, no ano 50, onde era o santuário de Deus? O templo lá em Jerusalém. O templo. E cadê o templo? Não tem mais. Foi derrubado. Para se cumprir as profecias de Jesus. Né? Vamos voltar aos 60 de novo. Então acharam duas, afinal compareceram duas testemunhas, versículo 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Em 3 dias. Então Jesus, quando falou dessa profecia, você vê que é uma profecia de Jesus. Se isso aqui não aconteceu, essa profecia é mentira. E uma profecia não pode passar sem ser cumprida, né? Então, essa profecia está se falando que ia deixar de existir templo de pedra, né? Ia ser o quê? Reedificar em 3 dias. Em 3 dias, depois da ressurreição dele, nós seríamos o templo de Deus. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Então, antes da cruz era o templo, aquele templo suntuoso,
Depois da cruz, somos nós. Então, o tempo depois da cruz, espiritualmente, já não valia mais, né? Continuou de pé depois da cruz, é lógico, mas para espiritualmente já não valia mais. Valia pela parte física, né? Porque eles não entenderam. Então o que é que aconteceu? Na cruz, na passagem da cruz, ele destruiu o templo, que era o santuário de Deus. Na ressurreição, agora somos nós. Em 3 dias, quando ele ressurgiu, né? Somos nós agora, somos o templo de Deus, agora somos nós. E a igreja devia entender isso, não entende. Então, se isso aqui não aconteceu, Jesus mentiu aqui. Mas Jesus não mentiu. É esses cães gulosos que pregam a Bíblia, tem o nome de pastor aí, que mentem. Este é destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, né? Porque não tinha, se existia templo, existia sacerdote. Não existe templo, não existe sacerdote. Então, como o templo estava de pé, o sacerdote continuou existindo. No ano 70, quando veio a sentença, acabou o templo, acabou o sacerdote. E a igreja não entende isso. Aí fica de olho nas nuvens. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardou silêncio, não respondeu nada. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus, o qual eles esperavam. A Torá apontava que ia ressurgir o Messias. Então a palavra, essa é a história da Torá, que eles esperavam pela Torá, né, de Moisés, que eles tinham que se preparar, eles tinham que, para receber o Messias. Então aparece Jesus em carne, eles achavam que o Messias ia aparecer um espírito voando por aí, que nem tipo uma pomba, que nem os crentes dizem. Os crentes não podem ver uma pomba branca, já disse que é o Espírito Santo, abre até as portas para ela entrar. Então, meus amados, e eles teriam que se preparar. Como não aconteceu dessa maneira que eles esperavam, apareceu em carne, aí disse: não, isso aí é apenas mais um judeu. Mas não era apenas mais um judeu. Era judeu, é lógico, mas não era mais um. O Cristo, Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Ele só afirmou, ele nem falou: eu sou. Jesus não falou: eu sou o Filho de Deus. Não. Ele jogou a responsabilidade para os sacerdotes. Tu o disseste. Entretanto, aí vem a charada, vem a bomba aqui, ó. Entretanto, isso aqui é para os que estão esperando Jesus voltar com o olho nas nuvens, ó, Jesus está voltando, tá no pertinho aqui. Tem uns crentes que dizem que está pertinho, está nas portas, está no Paraguai. Nosso vizinho aqui, né? Deve estar no Paraguai já. Está pertinho, está batendo nas portas. Esse é para ele, esse versículo aqui é para eles. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora, não era daqui a 50 mil anos, não, era desde aquele momento, eles iam ver o poder de Jesus nas nuvens, eles iam ver o poder. Vamos ler para você entender o resto? Desde agora vereis o Filho do Homem. Não era o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado nunca disse que ia voltar, nunca disse que vinha julgar ninguém. O Cristo ressuscitado nunca falou essas coisas. Quem é que falou? O Filho do Homem. Ou Jesus de Nazaré, que é o mesmo. Esse sim.
Ele falou, olha, eu vou vir julgar vocês. Eu vou voltar a julgar vocês. Era o Filho do Homem. O Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso. Vindo o quê? Vindo sobre as nuvens, o poder, sinais. Poder, sinais. Então, se ele vinha julgar a igreja, vinha com sinais, ele não vinha mais em carne, vinha com sinais, com poder. E a igreja, olha ele, cadê ele, cadê ele? Brincando de esconde-esconde. Nas nuvens do céu. Então, olha, o sumo sacerdote entendeu direitinho. O sumo sacerdote entendeu o que Jesus falou. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, porque ele entendeu, nas nuvens só Deus. Só Deus nas nuvens. E tu é homem. Você está me entendendo? O sumo sacerdote entendeu as palavras de Jesus, que ele vinha, Jesus dizendo que ia voltar com poder nas nuvens, ia voltar nas nuvens. Então o sumo sacerdote disse, nas nuvens, meu caro, só Deus. E se tu está dizendo que tu vai voltar, então tu quer dizer que tu é Deus. Aí vamos ver aqui, ó. Rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Aí, ó. Um homem dizendo que é Deus. Se ele está dizendo que vem nas nuvens, está dizendo que é Deus. Mas Jesus estava se referindo ao poder. E o sacerdote entendeu. E o sacerdote entendeu direitinho. Infelizmente, os pastores, os teólogos que estudam para entender isso, não entendem, né? Mas o sumo sacerdote entendeu. Dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Chega de testemunha, não precisa mais de testemunha. Ele já se condenou, dizendo que era Deus, porque nas nuvens é Deus, é poder, é julgamento. Poder é juízo, nas nuvens é juízo, como aconteceu em todos os lugares, em todas as vezes que nós lemos lá atrás, né? É juízo. Eis que ouviste agora a blasfema. Ele blasfemou. 66. Nós íamos ler. Vamos ler até esses dois versículos para não ficar pendurado. Eu não gosto de deixar o versículo pendurado aqui. 66, mas o nosso propósito era até o 65. Eis que vos parece? Responderam eles, né? É réu de morte. Então, a causa da morte de Jesus foi ele ter dito que ia vir trazer juízo. E como os sacerdotes entendiam o que era o juízo nas nuvens, Deus, só Deus podia operar nas nuvens. Então, condenaram Jesus, que era um homem, né, à morte. 67. Então uns cuspiram no rosto, isso os crentes não querem, os crentes dizem que tem que fazer como Jesus, não, nós temos que fazer que nem Jesus. Jesus falou para nós ser como ele. Falou para ser como ele, mas cuspido na cara ninguém quer. Aqui, ó. Então uns cuspiram no rosto e lhe dava murros. Isso os pastores não querem, crente nenhum quer isso. E outros os esbofeteava, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo. Né? Você vê que quando eles entenderam, quando Jesus falou que ia vir sobre as nuvens em poder, e eles em poder nas nuvens só Deus, então eles aqui já entenderam Cristo. Agora tu és Cristo, então profetiza, porque ele estava. Por que eles estão mandando profetizar? Porque ele estava de olho vendado, Jesus estava de olhos vendados. Então eles não sabiam quem estava cuspindo, quem estava bofeteando, ele não sabia. Quer dizer, sabia, ele sabia, né? Sabia, ele sabia. Não sabia segundo eles, né? De saber, ele sabia. E eles achavam que eles não sabiam, então profetiza-nos, ó Cristo, quem é
que te bateu? Tá aí. E não parou não. Em Mateus mesmo ainda, volta um pouquinho no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 22 e 23. Versículo 22. Sereis odiado de todo. Essa é a profecia de Jesus. A profecia de Jesus no dia da sua carne. Eles dizendo, ó, no final de tudo, final de tudo, quando tiver acontecer isso aqui, vocês vão ser odiados de todos. Vamos ler para nós entender. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, né? Essa palavra aqui não está dirigida à igreja. Essa palavra aqui, essa profecia aqui, está dirigida aos apóstolos. Serei odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Que já vieram do céu salvo. Salvo de toda essa perseguição, que ia acabar, ia cessar. No ano 70, quando ele viesse com o julgamento, ia cessar. Salvo. 23. Quando, porém, vos perseguirem de uma cidade, fugi para outra, né? Porque, em verdade, vos digo. Agora, meus amados, presta atenção na bomba. Se Jesus não voltou, esse povo deve estar correndo mais de... A cidade, naquele tempo a cidade era pequena, mas hoje Jerusalém é grande. Então esse povo deve estar correndo de rua em rua lá, sem parar. Vamos ler? Se esse povo estão correndo lá, Jesus não voltou, né? Quando, porém, os perseguirem de uma cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel. Não era do Brasil, não era de Portugal. A cidade de Israel, a cidade de Israel, até que venha o quê? O Filho do Homem. Cadê esse povo? Estão correndo lá em Israel. Os apóstolos tudo lá. Apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago. Estão tudo lá, entra num bico, sai em outro, que a cidade agora cresceu, naquele tempo era pequena, hoje é grandona, agora nós temos que correr mais, a 60, se naquele tempo nós corria 40 por hora, nós temos que correr a 100 por hora agora, porque a cidade correu, porque ele vai vir, corre para lá, entra ali, entra lá. Meus amados, me ajuda aí. Me ajuda aí, vocês que ficam de olho nas nuvens. Cadê esse povo? Estão correndo lá em Jerusalém ainda? Se Jesus não veio, eles estão correndo. Porque a palavra está bem clara. Ó. Vocês nem sequer vão percorrer a cidade. Olha que a cidade era pequena. Vocês nem sequer vão percorrer a cidade toda, que eu vou voltar. É o que está escrito, não é? É. Porque quem ia voltar? O Filho do Homem. Eu vou ler de novo esse versículo. Assim os crentes aprendem. Quando, porém, vos perseguirem de uma cidade, foge para outra. Né? Pregando uma cidade, os imperadores começaram a perseguir, vai para outra. Fuge para outra. Porque em verdade é mentira, Jesus está falando isso aqui. Porque se tu não voltou, isso aqui é mentira. Em verdade vos digo que não acabareis. Vocês não vão percorrer a cidade inteira. Que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Pronto. E aí? Jesus voltou ou esse povo estão percorrendo lá ainda? Jesus voltou. E os crentes, ó, cadê ele? Tá voltando, tá pertinho, já tá aqui no Paraguai. Só falta cruzar a fronteira. Lá, os guardas prenderam ele lá, seguraram ele lá para ver se ele não tinha algumas drogas, alguma coisa. Só na mente de crente mesmo. E em Mateus ainda, nós precisamos acelerar isso aqui. Em Mateus ainda, capítulo 23. Eu falei que eu não estou querendo.
capítulo 23, versículo do 34 ao 36. 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, né? A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis. Tudo isso aconteceu com os apóstolos, tudo isso. Em que, inclusive, a palavra do é uma profecia, inclusive até Jesus ia morrer, ia ser morto aqui, crucificado, né? A palavra está falando, uns crucificareis, outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, como nós lemos no versículo atrás. 35, para que sobre vós recaia, sobre vós, quem está falando aqui? Jesus. Ele está falando com quem? Sobre vós. Ele está falando com alguém. Ele está falando com quem ele está falando aqui? Com os apóstolos, que na época aqui era ainda discípulo, né? Sobre vós recaia todo sangue justo derramado sobre a terra de Israel, sobre a terra, desde o sangue justo de Abel, olha, desde Abel, do sangue justo de Abel, do justo Abel, né? Desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, o último que foi morto. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. E o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre... Olha a bomba. Vamos, o 36. Olha a bomba. Em verdade vos digo. É em verdade, Jesus, é mentira. Porque se tu não vieste, isso aqui é mentira. Os crentes dizem que é mentira. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Quem é que está falando disso aqui? Jesus de Nazaré. Que ano? Lá no ano 50, né, que nós já lemos lá, livro de Mateus. No ano 50, só que Jesus já tinha, isso era uma profecia, que foi reescrita, né? O livro foi escrito no ano 70, Jesus voltou no ano 70, o livro foi escrito no ano 50. Então, ele está dizendo aqui, ó, no ano 30, que ele tomou posse do ministério dele, né? Ao ano 70, então estava o quê? Dentro daquela geração. Então, naquela geração que ele está no meio, a palavra aqui está pondo Jesus no meio. Aqui, vamos ler, ó. Em verdade eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. A presente. Ele está presente naquela geração. Jesus, Pedro, Tiago, João, apóstolo Paulo, todos estão presentes naquela geração. Nesta palavra aqui, ó, estão presentes. Aqui, sobre a presente, não é outra, não é futuras. Não é futuras gerações, é presente. Ou seja, na geração que eles estavam vivendo. Uma geração tem 70 anos. Então, se ele não voltou, isso é mentira. Os crentes dizem que é mentira. Ama Jesus, diz que ama Jesus, faz tudo por Jesus, mas diz que ele é mentiroso. Diz que ele é mentiroso. Um profeta mentiroso. E uma profecia, se tem uma coisa que uma profecia não pode passar, se tem uma coisa que não pode passar, é uma profecia. Deus vira o mundo de cabeça para baixo, mas a profecia não pode passar sem se cumprir. Mas os crentes dizem que é mentira. Ele não voltou. Mas ele está dizendo aqui, ó, que tudo ia acontecer na presente geração. Então a geração tem 70 anos. E ele voltou justamente no último ano da geração. No ano 70 ele voltou.
E os crentes diziam, não, isso é mentira. Isso é mentira. 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os crentes tudo acham que isso aqui vai acontecer. Que um dia, a qualquer momento, vai haver uma voz estranha quando ele sai para fora. Bi, 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 bi. Não. Isso aqui é uma trombeta, está falando uma palavra de figura. Por quê? Até porque na época que eles escreveram isso aqui, até não seria, trombeta não seria uma palavra de figura, porque eles usavam mesmo a trombeta para dar sinais tanto à guarda civil, à guarda do soldado, que para se prepararem, quanto do lado do sacerdote também havia um toque de trombeta para se reunir, para o povo se reunir no templo, para tratar de um certo assunto. Então a trombeta tocava, dependendo do tom da trombeta, o povo sabia o que iria acontecer. A trombeta já pelo tom da trombeta. Cada assunto tinha um tom para ser tocado. Então nessa época deles até que não seria bem uma palavra de figura, mas para nós hoje sim, porque isso não existe mais hoje. A trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro. Lógico, a ressurreição, os mortos que morreram antes de Jesus. Então, na vinda dele, esses ia ressuscitar, todos iam ressuscitar. Não ia, sabe, quando morria antes da cruz e antes de Jesus voltar, morria e ficava na cova, como os crentes diz hoje, está dormindo. Mentira, que o espírito não fica mais dormindo. Quando a carne tomba, o espírito já sobe direto. Então os crentes mentem tudo, os crentes mentem que o cu não sente. Essa é a verdade. 17. Depois Paulo achava, depois nós vivos, Paulo achava que quando Jesus voltasse, ele ia estar vivo, mas não estava vivo. Nero degolou ele no ano 67, foi 68 ainda. Os que ficamos, você vê que eles estão dentro da palavra, eles estão falando aqui, escreveu aqui, eles se pondo dentro da palavra, porque o ano 70 não tinha chegado ainda, então tudo que eles escreveram aqui, eles estavam dentro da palavra. Então, se nós trazermos para o dia de hoje, aí vai ferrar. Depois nós vivos, os que ficamos, seremos arrebatados, juntamente com ele. Mas é isso que eu digo para os crentes, lê isso aqui, aí traz para o literal, nós vivos seremos arrebatados. Não é que nós vamos, quando Jesus viesse, quando a volta de Jesus que vinha acontecer no ano 70, o povo ia desaparecer da terra, ia sumir, que é assim que os crentes entendem. Não, negativo. Os espíritos já seria arrebatado, não ficaria mais na cova. Então, o nosso espírito hoje já foi ressuscitado. Que quem vai ressuscitar é o espírito, não a carne. Essa carne vai virar pó, não tem jeito. Mas agora o espírito sim. Então o espírito já foi ressuscitado. Então a segunda ressurreição já aconteceu. Não existe mais ressurreição, já aconteceu. Nós já estamos, espiritualmente, nós já estamos ressuscitados. Ou seja, estamos aprovados para na hora que essa carne tombar, o espírito subir. Já foi feito. Então Deus não deixou nada para o homem fazer. Deus fez a obra dele completa e bem completa. Ou seja, nós seremos assim,
Não foi aqui. Não, sabe? Foi aqui, ó. 1 Tessalonicenses, nós estamos no versículo 17. Cadê 17? Depois nós vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele, né? Que Jesus foi ressuscitado. Você vê, preste atenção, aqui, ó, Paulo dizendo, juntamente com ele. Então, Jesus, ele ia ser ressuscitado, ele ia vir julgar, e juntamente agora, da última vez, nós seremos arrebatados, ou seja, o Espírito não fica mais na cova. E é o que Paulo está dizendo aqui, é só entender, juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 18, por eu 18, porque para não ficar solto. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Com estas palavras. Então, se eu prego para você que Jesus já voltou, nós já ressuscitamos, como está escrito aqui, então eu te consolo. Mas se eu prego para você que Jesus vai voltar e estamos esperando ainda uma ressurreição, eu estou te enganando. Estou te enganando. Mesmo que eu pregue enganado. Então, se eu não entendo da palavra, eu não posso pregar. É porque eu não tenho chamado. Todo esse povo que engana, eles não têm chamado. Então, não tem chamado, engana. Quem não pastoreia, enganeia. Né? Lucas. Volta lá em Lucas. Lucas capítulo 21, isso nós já temos com 1h02. Lucas capítulo 21, versículo do 20 ao 24. 20. Quando, porém, vires Jerusalém. É Jerusalém ou é o mundo global, meus amados? Aqui está escrito Jerusalém. Quando, porém, vires Jerusalém, sitiada de exército. Quem seria esses exércitos? O povo romano, os soldados romanos. Como está escrito na profecia. Sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então foi 3 anos e meio de guerra. Foi começando, e a guerra foi engrossando. Então quem leu a profecia e entendeu, já está esperando, ó. Não tem jeito mesmo. Vai acontecer agora, logo. Mas os crentes estão esperando até hoje. A devastação. Então os que estiverem na Judéia, fuja para o monte. Mas se o mundo vai acabar como prega os crentes, o que adiantaria sair da Judéia e ir para os montes? Meus amados, me ajuda aí. Fuja para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, dentro de Jerusalém, retire-se. Se der para se retirar, se não, vai morrer. Retire-se. E os que estiverem nos campos, não volte. Nos campos, não entre nela, não entre na cidade. Vocês estão nos campos, fica aí mesmo. Não venha para a cidade, que o pau vai comer. A espada vai comer. Mas isso aqui era para Jerusalém e a cidade circunvizinha. Os crentes pegam para o mundo global. 22. Porque estes dias são de vingança. São de vingança, como ele prometeu. Vou fazer juízo. Vingança para se cumprir tudo que está escrito. Escrito aonde? Na Escritura, na Torá. Tudo que está escrito. Vai cumprir tudo ou só um bocadinho? Aqui está dizendo que é tudo. E lá pelo ano 66, meados de 66, os romanos começaram a invadir Jerusalém, começou a guerra, vai para lá, vai para cá. E no ano 70 foi o fim de tudo. O templo foi derrubado, colocaram fogo no templo, colocaram fogo em Jerusalém e acabou tudo. Isaías de novo, nós lemos Isaías
19, Isaías 45. Isaías 45. Cadê, meu Deus? Isaías 45, do versículo do 1 ao 5. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. Isso aqui era uma vingança que Deus ia fazer. E usar o rei Ciro contra outra nação. Esse Ciro não tinha nada a ver, é um rei pagão. Mas ele está chamando aqui de ungido. Ou seja, Deus separou. Ungido quer dizer que Deus separou. Assim diz o Senhor ao meu ungido, Ciro, que é o rei da... Esse eu escrevi aqui. Acho que eu não escrevi não. Era o rei da... Era o rei da Síria, né? Era o rei da... Então, Deus ia usar Ciro contra outra nação. Ia haver julgamento, ia haver juízo na outra nação. A quem tomo pela mão direita, para abater as nações até a sua face, abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis daquelas nações, né? Então Ciro venceu vários reis, aquelas nações reis, para abrir diante deles as portas. Então Deus ia abrindo as portas. Ele só usou porque ele precisava de gente, de um rei que fosse à frente. Mas, na verdade, era Deus fazendo juízo. As portas que não se fecharão. Agora, os crentes hoje, os pastores pregam isso aqui, pregam dentro das igrejas como uma profecia de bênção. Principalmente no fim do ano, na noite, a passagem de ano. Eles usam isso aqui. 2. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, que era do reino, né? As portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos, que era o tesouro do rei, os bens do rei, escondidos, e a riqueza encoberta, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel. Jacó e Israel é a mesma coisa, né? Que o nome era Jacó e Deus mudou para Israel. Foi da onde surgiu o país de Israel. Israel, o meu escolhido. Eu te chamarei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheças. Olha. Ainda que Ciro não conhecesse ele, mas Deus escolheu e vai ser tu mesmo. 5. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Olha, nas igrejas aí diz tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui está dizendo que não há outro além dele. Não há outro além de mim. Não há Deus. Não há outro além de mim. Não há Deus. Além de Deus não há outro. Mas nas igrejas diz aí, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Ainda que não me conheças, vamos até o 5, né? Você pode ler, agora eu me lembrei aqui, eu escrevi aqui, eu não estava vendo. Aqui, Isaías, estava o profeta Isaías falando, e Deus usou o rei, o Ciro, que era um rei, para destruir, era o rei da Pérsia. Era Ciro, o rei da Pérsia. Aí, em Jeremias ainda 27, lá em Jeremias 27, eu só vou acelerar aqui um pouco mais, meus amados, porque a nossa hora está muito avançada. Em Jeremias 27, no capítulo 5 e 6, diz aqui, eu fiz a terra, Deus, né? Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a
aquele a quem for justo. 6. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor. Nabucodonosor, você vê, nós estávamos lá em Jeremias, nós estávamos em Isaías, pulamos para Jeremias, agora Deus está usando quem? Nabucodonosor, outro rei pagão. O poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, olha, meu servo, chamando Nabucodonosor um rei pagão de meu servo. É lógico que está a serviço dele, está a serviço de Deus, ele separou para servir a ele. Quando Deus quer, meus amados, não adianta. Meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que eu sirva. Para que eu até vocês. Então, nós estamos lendo aqui que não existe outro Deus, e quando Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Não tem que ser pastor, não tem que ser presidente, sacerdote, não. Ele usa quem Ele quer. E pronto. Em Ezequiel, um pouquinho mais para frente, Ezequiel capítulo 29, versículo 17 ao 20. 17 ao 20, aqui, 17. Versículo 16, versículo 17. No 27º ano do mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, o profeta Ezequiel, 18, filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande favor. Ó, Nabucodonosor, um rei incrédulo, mas Deus está usando ele agora aqui. E está dizendo, ele fez um grande favor, Nabucodonosor. Babilônia fez que o seu exército me emprestasse grande serviço contra Tiro. Então Deus usou um rei pagão, incrédulo, que era Nabucodonosor, para destruir quem? O rei de Tiro. Aqui, o seu exército contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e de todo o ombro saiu a pele. Foi a vingança, está contando a vingança. E não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Então, nós vamos ler até o 20, né? 19. Porquanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu darei a Nabucodonosor, o rei pagão, o rei incrédulo, darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Então, Deus fez juízo ao Egito. E entregou para quem? O presidente da igreja? Não, entregou para quem? Na mão de Nabucodonosor, um rei incrédulo. O Egito. Ele levará a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isto será a paga para o seu exército. Tudo que era do rei lá do Egito era paga para Nabucodonosor. Jeremias, 1 Timóteo, tem umas 4 passagens. 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 14 e 15. Versículo 14. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo,
a palavra de Paulo, aqui foi Paulo que escreveu isso aqui, mas ele está usando a primeira, Jesus na primeira palavra, porque eles ainda estavam no reinado de Jesus. Nós não estamos no reinado de Jesus, nós estamos no reinado do Deus Pai. Jesus Cristo, 15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessante, é revelante esse versículo 16 aqui. Ó. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessante, a quem o homem algum inacessante, a quem homem algum, presta atenção na revelação desse versículo aqui, ó, falando do Deus único, né? Que habita em luz inacessante, a quem, agora essa é a bomba, a quem homem algum jamais viu, presta atenção, homem algum jamais viu, ou seja, ninguém viu Deus, nem é capaz de ver. Aí pronto. E como é que estou esperando Jesus nas nuvens? Como, meus amados, me ajuda aí. Se homem nenhum nunca viu e nem é capaz de ver. E como é que estão esperando o povo nas nuvens? Meus amados, essa é a igreja que tem por aí, é as igrejas que tem por aí. Uma igreja que espera ver Deus nas nuvens. E aqui, então eles estão contra a palavra. Que a palavra está dizendo aqui, ó, nenhum homem viu Deus, homem algum viu Deus, porque ele é espírito. Como essa carne, esses olhos carnais podem ver espírito. E aqui está dizendo, homem algum nunca viu Deus, nem pode ver. E estão esperando Jesus nas nuvens. Só Deus na causa dos crentes, mas nem é capaz de ver. A Ele honra, poder eterno. Amém? Amém, meus amados? É esse Deus que eu apresento para vocês. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, está aqui, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, aquele que o olho humano não pode ver, e os crentes estão querendo, ó, ele nas nuvens, cadê ele? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde nas igrejas evangélicas não tem liberdade. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, né? O rosto desvendado, contemplando como por espelho. Paulo está usando o espelho, porque na época de Paulo, o espelho daquela época era um espelho feito de latão. Então não tinha luz que os nossos espelhos hoje têm. Então Paulo naquela época, na transição de lei e graça, então eles via turvo ainda, a graça turva ainda. Mas hoje não, hoje nós vemos a graça claramente, porque ela já está operando. Desde do ano 70, né? Os crentes que não enxergam. Pela glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 de Coríntios ainda, estamos no capítulo 3, vai até o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15 e 16 também. Versículo 15 aqui. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si,
para si mesmo, né? Não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, olha a outra bomba aqui. Presta atenção. Assim que nós, Paulo, quem está falando aqui? Paulo, ele está na palavra. Assim que nós, daqui por diante, Jesus já tinha sido crucificado. E Paulo conhecia, e aquele povo ali, conhecia quem? Jesus de Nazaré, em carne. E ele está revelando aqui, ó. Assim que nós, daqui por diante, não é para trás, é por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo está falando isso aqui de quem? De Jesus de Nazaré. A ninguém conhecemos segundo a carne. E esse povo conhecia Deus como? Segundo a carne. Porque Deus estava em Jesus de Nazaré. Então eles conheciam Deus segundo a carne. E Paulo está dizendo aqui, ó, vocês não conheçam mais Deus segundo a carne. Ou seja, segundo Jesus de Nazaré. E os crentes estão aí, né? Segundo a carne. E se antes, na sua carne, antes, nos dias de Jesus de Nazaré, na sua carne. E se antes conhecemos Cristo, conhecemos Deus, né? Segundo a carne, Jesus de Nazaré, já agora não. Agora não. Agora não o conhecemos deste modo. Não conhecemos Deus como Jesus de Nazaré. Deus, ele é Espírito, Cristo ressuscitado. É o que Paulo está dizendo aqui. 17. E assim, se alguém está em Cristo no Espírito, os crentes estão tudo na carne. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. As coisas antigas de Jesus de Nazaré já passaram. Eis que se fizeram novas. Amém, meus amados? Aí temos 3 passagens. 2 de Coríntios mesmo, nós está aliás, temos 3 passagens. Nós está em 2 Coríntios. Vá lá em Colossenses. Estamos terminando. Colossenses capítulo 5. Capítulo 5? Ixi. Não, perdão, não é capítulo 5, não é capítulo 1. Quando eu achei esse 5, pelo amor de Deus? Capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. 26. O mistério que estava oculto. Então, antes do ano 70, esse mistério estava oculto. Passou por todos, por mais sábio que seja, o mais santo que fosse. Isaías, por exemplo, né, o profeta Isaías. Passou por eles. O mistério que estava oculto dos séculos, das gerações. Então, passou por todo esse mistério. E está passando pelos crentes ainda. Infelizmente, está passando pelos crentes. Gerações agora, no tempo de Paulo, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, no plural, aos seus santos. Agora, essa graça, esse mistério da graça está manifestado em mim e em você. 27, aos quais Deus quis dar. Não foi pelo jejum que eu fiz, não foi pelo dízimo que eu dei, não foi porque eu fui buscar no monte. Não, está escrito aqui, ó, aos quais Deus quis dar. Deus quis dar. A conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, que os crentes não conhecem. Deste mistério. Entre quem? Entre os judeus? Presta atenção na palavra. Entre os gentios que somos nós. Entre os gentios, não está aqui entre os judeus.
está entre os gentios. Isto é, Cristo aonde? Cristo no monte? Cristo dentro dos templos? Não, Cristo em nós. Aqui, ó. Cristo em vós, a esperança da glória. Então tá aí, meus amados. Aí tem mais duas passaginhas. Vai lá no livro de João. João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não precisa, não se turbe, para esse negócio de ficar fazendo campanha, fazendo jejum, buscando Deus em montes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí vem a bomba aqui, o engano. Presta atenção, você leu lá atrás que o templo de Deus hoje somos nós. Então, no templo, antes do ano 70, o templo estava de pé. O próprio Pedro ia fazer a oração na casa de Deus, né? Às 9 horas da manhã. Tudo isso acontecia no templo que estava de pé. Era a casa de Deus. Era o templo de Deus. Jesus em 3 dias derrubou, acabou com aquilo lá e nos fez o que? Como nós lemos no começo, né? Nos fez o templo dele, a casa dele. Olha o que está escrito aqui, ó. Na casa de meu pai, aqui é o engano, presta atenção, aqui é o engano. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí os crentes vão nessa aqui, ó. Aí diz que vão chegar lá, vão ter casa de ouro, casa de prata. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas a casa do meu pai somos nós. Então, qual é a palavra certa aqui? A casa de meu pai são muitas moradas. Não é na casa do meu pai há muitas moradas. Não. A casa do meu pai são muitas moradas. Nós, eu, você, que somos a morada de Deus. Então isso aqui é um engano. Então se você não lê a Bíblia com os olhos espirituais, com a mente de Cristo, olhos de Cristo, você passa por esses enganos. E o engano é assim, você engana uma pessoa, fala uma palavra errada, enganosa aqui para uma pessoa, aquela pessoa fala para duas, aquelas duas falam para quatro, aquelas quatro falam para 8. Quando pensa que não, o mundo está todo enganado. E desde quando que esse engano está vindo? Desde a morte de Jesus, que não entenderam que ali era o fim de tudo. Muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E ele saiu da cruz, ficou depois de 40 dias, né? Acessou os céus e preparou essa casa, que somos nós. Ele preparou essa casa. Hoje nós somos essa casa preparada por ele. Preparou essa casa e hoje ele mora em nós. Você vê que a palavra é enganosa, é tendenciosa aqui o versículo 2. Porque a casa de Deus somos nós. Hoje ele mora em nós. Não mora em casa de pedra. Vos vou preparar vos lugar. 3, vamos ler o 3. Não era só até o 2. Mas vamos ler o 3. E quando eu for, né, que ele não tinha ido, essa palavra está com ele da cruz até acessar os céus. E quando eu for e vos preparar, você vê que a palavra aqui ela é toda enganosa, você precisa ter lente iluminada. Preparar lugar, voltarei, você vê. Presta atenção. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei. Né, ele foi, acessou os céus, preparou essa casa que somos nós. Voltarei e vos receberei para mim. Hoje estamos em nós, hoje está em nós. Receberei para mim mesmo, né? Para que onde eu estou, esteja vós também. Então, para onde nós for, Jesus está em nós. Para onde nós for. E para nós fechar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia lá em Tito.
para nós fechar hoje com todas as sortes de bênçãos e assim, não tem nada melhor do que você se sentir abençoado, né? Que ninguém, você se sentir que não está sendo enganado, não tem nada melhor. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, ó, não por obras de justiça praticada por nós, ou seja, nós não podemos fazer nada que agrade a Deus, que mereçamos, nós não podemos fazer nada que mereça alguma coisa de Deus, porque tudo é de graça e merecido. Ele nos deu, Ele quis dar, né? E é o que afirma aqui, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, né? Ele nos salvou. Salvou ou vai salvar? Aqui está escrito que salvou. Então, se salvou, nós estamos salvos. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quê? Do Espírito Santo. E é que eu não quero me aprofundar, mas preste atenção. Renovador, o lavar, nós gentios, nós não fomos lavados pelo sangue, nós fomos lavados pela palavra. Então, aqui, no que é que nos dá a entender aqui, ó? O lavar, então dá a entender que estamos falando desta palavra que está se falando, né? Regenerador, é essa palavra que nos regenera, né? Nos faz nós conhecer o erro e não praticar. E renovador, então a palavra está nos renovando a cada dia. Então, nos traz a entender aqui que o Espírito Santo não é um ser assim que você possa ver, que você possa pegar, mas o Espírito Santo que está em nós todos também pode ser o quê? A palavra dele, a palavra do entendimento do Espírito Santo. Então você tem o entendimento do Espírito Santo. Então, sendo assim, nós fazemos parte do Espírito Santo. Versículo 6. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, Paulo falando aqui, a Tito, pregando a Tito, escrevendo a Tito. Ele está usando Jesus na primeira pessoa, como eu falei lá atrás, né? Eles viviam no reino de Jesus, então ele está certo em se referir aqui à primeira pessoa. Mas nós hoje, o certo hoje é nós se referirmos Cristo Jesus, ou só Cristo, ou então Cristo Jesus. Trocar a posição das pessoas aqui. A primeira pessoa, que era Jesus na sua carne, que estava no reinado dele, mas o reinado de Jesus terminou no ano 70, hoje nós estamos no reino do Pai. Então, a palavra aqui, se Paulo estivesse escrevendo hoje aqui, ele escrevia aqui Cristo Jesus, ou só Cristo. Amém, pessoal? Cristo é nosso Salvador. Amém? Então é esta palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, quis compartilhar com vocês hoje, né? Uma palavra renovadora, uma palavra que nos fortalece, nos mostra quem somos nós, nos mostra quem é Deus, né? E aonde nós estamos, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode tirar. Na vida do cristão, a vida do cristão ela não pode ser associada com Satanás, porque nós somos, tais como está escrito, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E uma propriedade exclusiva, o que quer dizer? Não tem sócio, mas infelizmente, no meio das igrejas chamadas de Cristo, tem essa sociedade chamada Satanás, que na maioria das vezes, quem vence é ele, é o Satanás. Porque se uma mulher usa um brinco, Satanás, Jesus perdeu para Satanás. Se uma mulher usa um batom, Jesus perdeu para Satanás.
Se uma mulher usa uma saia curta, Jesus perdeu para Satanás. Se o homem usa uma bermuda, Jesus perdeu para Satanás. Se uma pessoa vai na praia, Jesus perdeu para Satanás. Então, meus amados, no meio dos crentes há essa guerra aí. Por quê? Porque eles não são cristãos. São falsos cristãos. Então está aí a palavra, fiel e verdadeira. Uma palavra que sempre nos traz poder, nos traz força, nos traz luz. Uma palavra que abençoe de todas as maneiras. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro.